Srila Prabhupada, which explains this whole song very nicely. Então vamos ler o significado dito por Srila Prabhupada sobre esta canção, que explica muito bem esta canção. There's a recording of this song, and then Srila Prabhupada speaks the purport, and this was recorded in 1969 in Los Angeles. Então há uma gravação desta canção, Prabhupada a cantar esta canção, e depois Srila Prabhupada explicou o significado da canção. E essa gravação é de 1969 e foi gravada em Los Angeles. And these are Prabhupada's words. This is a song composed by Narottama Das Thakur. He prays to Lord Chaitanya, "My dear Lord, please be merciful to me, because who can be more merciful than your Lordship within these three worlds?" Então, o significado de Prabhupada é o seguinte. Esta é uma canção composta por Narottama Das Thakur. Ele ora ao Sr. Chaitanya: "Meu querido Senhor, por favor, seja misericordioso comigo, porque quem poderá ser mais misericordioso do que Vossa Senhoria em todos estes três mundos?" Actually, this is a fact. Not only Narottama Das Thakur, but Rupa Goswami also prayed to Lord Chaitanya in this way. At the time of the first meeting of Lord Chaitanya and Rupa Goswami at Prayaga, Allahabad, Srila Rupa Goswami said, "My dear Lord, you are the most munificent of all incarnations, because you are distributing love of Krishna." Na verdade, isto é um facto. Não só Narottama Das Thakur, mas também Rupa Goswami orou ao Sr. Chaitanya desta maneira. Na altura do primeiro encontro do Sr. Chaitanya com Rupa Goswami em Prayaga, Allahabad, Srila Rupa Goswami disse: "Meu querido Senhor, vós sois a mais munificente de todas as encarnações, porque vós estáis a distribuir amor puro por Krishna." When Krishna was personally present, he simply asked us to surrender, but he did not distribute himself so easily. He made conditions. First of all, you surrender. But this incarnation, Lord Chaitanya, although Krishna himself makes no such condition, he simply distributes. Take love of Krishna. Therefore, Lord Chaitanya is approved as the most munificent incarnation. Então, quando Krishna estava pessoalmente presente, ele simplesmente pedia para nos entregarmos a ele. Mas ele não se dava a ele próprio de forma tão fácil. Ele impunha condições. Primeiro, vocês entregam-se. Era a condição, não é? Mas esta encarnação, o Sr. Chaitanya, embora ele seja o próprio Krishna, ele não impõe essa condição. Ele simplesmente distribui. Tomem Krishna, aceitem Krishna. Narottama Das Thakur says, "Please be merciful to me. You are so magnanimous because you have seen the fallen souls of this age, and you are very much compassionate to them. But you should know that also I am the most fallen. No one is more greatly fallen than me." Narottama Das Thakur, portanto, diz: "Por favor, seja misericordioso comigo. Vós sois tão magnânimo, porque haveis visto as almas caídas desta terra, e como sois muito compassivo, como tendes muita compaixão para com estas almas caídas desta era, deveis saber que eu sou o mais caído. Ninguém é mais caído do que eu." Srila Prabhupada makes this point in a few different places, that
a very exalted position to be the most fallen. Srila Prabhupada, ele escreve em vários pontos que é uma posição muito exaltada, não é? Muito exaltada, muito elevada. To be the most fallen. Very exalted? The claim, Oh, the to claim. make the claim. Conseguir fazer esta afirmação, não é? Esta afirmação de que sou o mais caído. When I joined the temple, there was a popular song that the devotees used to sing. Someone had a guitar and they sang, Krishna, please save me because I'm the most fallen, etc. And you remember that? That was really early days. And anyway, Prabhupada put an end to that song because he said actually it's inappropriate to claim that you are the most fallen because the position of being most fallen is reserved for the Brahmacharyas. To make that claim. E então, na altura, o Prabhu diz que quando ele se uniu ao movimento, no início dos anos 70, havia uma canção muito popular entre os devotos, que eles tocavam viola e diziam Krishna, salva-me primeiro porque eu sou o mais caído, e depois a canção ia por aí fora. E Srila Prabhupada, quando ouviu, ele acabou com aquilo e disse, não, essa posição, ou seja, conseguir afirmar que eu sou o mais caído, é uma posição que está reservada para os grandes acharyas. Eles têm essa prerrogativa, não é? De poderem fazer essa afirmação. In fact, Prabhupada said, you're not the most of anything. E Srila Prabhupada até disse assim, tu não és o mais de nada. Including most fallen. Nem sequer também és o mais caído. Patita Pavana Hetu Tava Avatar. Your incarnation is just to reclaim the conditioned fallen souls. But I assure you that you will not find a greater fallen soul than me, therefore my claim is first. E então continua a canção, não é? Patita Pavana Hetu Tava Avatar. A vossa encarnação veio apenas para resgatar as almas condicionadas e caídas. Mas asseguro-vos que não ireis encontrar uma alma mais caída do que eu. Portanto, o meu pedido tem prioridade. Then he prays to Lord Nityananda. He says, Haha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi. My dear Lord Nityananda, you are always joyful in spiritual bliss. Since you always appear very happy, I have come to you because I am most unhappy. We should not misunderstand this statement because these great acharyas like Narottam are absorbed in great happiness. But in order to present themselves, firstly, as so that we can identify with their position, and also because of their great humility, they were actually saying that I have no happiness, and actually, they were absorbed in Ananda. Então, e depois Narottam Das Thakur ora ao Senhor Chaitanya e ele diz: Haha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi. Meu querido Senhor Nityananda, vós estáis sempre em bem-aventurança espiritual. Uma vez que aparentais estar muito feliz, eu vim ter convosco porque eu estou muito infeliz. Então, o Prabhu acrescenta que também não devemos equivocar-nos em relação a esta afirmação, porque estes grandes acharyas, estes grandes devotos, eles estão sempre num estado de grande bem-aventurança, não é? Grande felicidade. Só que, digamos que rebaixam-se ao nosso nível para nós nos conseguirmos identificar, não é? Com aquela situação, porque nós realmente estamos infelizes. E é também um sintoma da sua grande humildade, não é? Eles
colocam-se assim nessa posição devido à sua grande humildade. Then he prays to Advaita Prabhu. Doya Koro Sitapati Advaita Goshai. Advaita Prabhu's wife's name was Sita. Therefore he is sometimes addressed as Sitapati. Thus, Narottama Das Thakur prays, "My dear Advaita Prabhu, husband of Sita, you are so kind. Please be kind to me. If you are kind to me, naturally Lord Chaitanya and Nityananda will also be kind to me." E depois então ele ora a Advaita Prabhu. Doya Koro Sitapati Advaita Gosai. O nome da esposa da Advaita Prabhu era Sita. E por isso, às vezes, Advaita Prabhu é chamado de Sitapati. E então, Narottama Das Thakur ora: "Meu querido Advaita Prabhu, marido de Sita, vós sois tão bondoso. Por favor, sede bondoso comigo. Se vós fordes bondoso comigo, naturalmente, o Sr. Chaitanya e Nityananda também serão gentis e bondosos comigo." Then he prays to the Goswamis. Haha, Swarup, Sanatana, Rupa Raghunath. Swarup refers to Swarup Damodara, the personal secretary of Lord Chaitanya. He was always with Chaitanya Mahaprabhu and immediately arranged for whatever Chaitanya Mahaprabhu wanted. Two personal attendants, Swarup Damodara and Govinda, were always constantly with Lord Chaitanya. Therefore, Narottama Das Thakur also prays to Swarup Damodar and then to the 6 Goswamis, the next disciples of Lord Chaitanya. Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Bhatta Raghunath Goswami, Sri Gopal Bhatta Goswami, and Sri Jiva Goswami, and Sri Raghunath Das Goswami. E depois então ele ora aos Goswamis. Ele diz: Swarup Sanatana Rupa Raghunath. Swarup refere-se a Swarupa Damodar, o secretário pessoal do Sr. Chaitanya. O Swarupa Damodar estava sempre com Chaitanya Mahaprabhu e imediatamente organizava tudo o que Chaitanya Mahaprabhu queria. Os dois assistentes pessoais de Swarupa Damodar, os dois assistentes pessoais, portanto Swarupa Damodar e Govinda, estavam sempre, constantemente com Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, Narottama Das Thakur também ora a Swarupa Damodar e depois aos 6 Goswamis, que eram os discípulos seguintes ao Sr. Chaitanya: Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Bhatta Raghunath Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami e Sri Raghunatha Das Goswami. After the 6 Goswamis, the next Acharya was Srinivasa Acharya. Actually, Narottama Das Thakur was in the disciplic succession after Srinivasa Acharya and was almost his contemporary. And Narottama Das's personal friend was Ramchandra Chakravarti. Therefore, he prays, "I always desire the company of Ramchandra. He desires a devotee's company." The whole process is that we should always pray for the mercy of the superior acharyas and keep company with pure devotee. Then it will be easier for us to advance in Krishna consciousness and receive the mercy of Lord Chaitanya and Lord Krishna. This is the sum and substance of the song sung by Narottama Das Thakur, says Srila Prabhupada. Depois dos 6 Goswamis, o Acharya seguinte foi Srinivasa Acharya. Na verdade, Narottama Das Thakur vinha em sucessão discipular após Srinivasa Acharya e era quase seu contemporâneo, e o amigo pessoal de Narottama Das era Ramachandra Chakravarti, e por isso ele ora: "Eu desejo sempre a companhia de Ramachandra." Ou seja, ele deseja a companhia de um devoto. O processo, na realidade, é que todos devemos orar sempre pela misericórdia dos acharyas superiores e mantermos-nos na companhia de devotos puros. Então tornar-se-á mais fácil para nós progredirmos em consciência de Krishna e recebermos a misericórdia do Sr. Chaitanya
e do Sr. Krishna. Este é o resumo e a essência desta canção cantada por Narottama Das Thakur. Who's next? You have to give him the mic, please. É bom? Consegue? Sim. Hare Krishna. Eu vou falar em português, para todos para o inglês. So he will speak Portuguese and I will translate into English. Eu vou falar rapidamente eu peguei aqui uma aula de Srila Prabhupada que ele deu em Gorapurnima, em Mayapur, em 1976. Faz 38 anos, né? 38. 76? 48. 48. I read a class given by Srila Prabhupada in Mayapur on this same day, Gaura Purnima, 1976. So this was about 48 years ago. E Prabhupada começou um verso do Srimad Bhagavatam, 7, 9, 3, 8. Desta forma, meu Senhor, você apareceu em diferentes encarnações, como seres humanos, como animais, como uma grande pessoa santa, como semideuses e como um peixe e uma tartaruga. Desta forma, você mantém toda a criação em diferentes sistemas planetários e mata os princípios demoníacos em todas as épocas. Meu Senhor, você, portanto, protege os princípios da religião. Na era de Kali, você não se afirma como a suprema personalidade de Deus. Portanto, você é conhecido como Tri-Yuga, ou o Senhor que aparece em 3 yugas. Digamos só o verso outra vez, Srimad Bhagavatam 7, 9, 38. So, Srila Prabhupada starts his lecture by reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 9, verse number 38. So let me just look at the verse I have here. Not 38. So 7:9:38 it says, thus, my dear Lord, you appear in different incarnations, as human beings, as animals, as a great saintly person, as demigods, as a fish, as a tortoise. Thus, you maintain the entire creation in different planetary systems, and you kill the demoniac principles in all ages. My dear Lord, thus you protect the principles of religion. In this age of Kali, however, you do not assert yourself as a Supreme Personality of Godhead. Therefore, you are known as Tri-Yuga, or the Lord that appears in 3 yugas. Portanto, Prabhupada continua. Aqui está uma declaração muito específica sobre Chaitanya Mahaprabhu, que é um avatar. Chaitanya Mahaprabhu é a mesma suprema personalidade de Deus, mas ele é, eu não sei como se diz, Shana. Oculto. So then Srila Prabhupada starts explaining that here is a very important statement,
Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is the very same Supreme Personality of Godhead, but he is not like does not reveal himself. He is Chana. E Prabhupada ela uses the word Chana. He is Chana. Ok. Means E hidden. Shana significa coberto. Chana means covered. Coberto. Não diretamente, porque ele apareceu como um devoto. So not directly as he appears as a devotee. Avatar. Então, Rupa Goswami descobriu que ele é o avatar de Krishna. So Chana Avatar. And Lord Chaitanya, Rupa Goswami discovered that he is an avatar of Krishna. Todos os devotos, Sarvabhauma Bhattacharya, Rupa Goswami, e no Shastra e no Upanishad, Mahabharata, em todos, Sadhu Shastra. O avatar deve ser confirmado por grandes devotos, personalidades, e deve ser colaborado com a declaração no Shastra. So all the devotees, Sarvabhauma Bhattacharya, Rupa Goswami, and in the Shastra, and in the Upanishads, in the Mahabharata, in every Sadhu Shastra, avatar should be confirmed by great devotees, personalities, and must be corroborated with the statement in the Shastra. Depois Prabhupada fala mais um pouco sobre como Chaitanya é citado nos Shastras. So then Srila Prabhupada goes on to quote other verses from Shastra where Lord Chaitanya is mentioned. E Chaitanya Mahaprabhu também é descrito por Vrindavana Das Thakura, Yuga Dharma Phala. Assim, Chaitanya Mahaprabhu é descrito aqui como Chanakawal. Chanakawal? Chanakawal, yeah. Chanakawal. Chaitanya Mahaprabhu is also described by Vrindavan Das Thakur, Yuga Dharma Palo. So Chaitanya Mahaprabhu is described here as Chanakawal. Em Kali Yuga, portanto, Krishna não aparece como Nrsimhadeva ou como Varaha ou outras encarnações. Ele é o Sr. Ramachandra. Ele está aparecendo na posição de um devoto. Não como Deus, mas como um devoto. Agora ele diz, por quê? Agora este é o avatar mais magnânimo de todos. Então, depois Srila Prabhupada continua, não é? In the Kali Yuga, he is not appearing as other incarnations, not like Nrsimhadeva or many Varaha, Vamanadeva, Lord Ramachandra. No, he is appearing as a devotee. E agora Srila Prabhupada coloca uma pergunta. Why? Now, this is the most magnanimous avatar. Portanto, as pessoas são tão tolas, Srila Prabhupada disse, que não conseguem entender Krishna. So then Srila Prabhupada goes on and he says, people are so foolish, they could not understand Krishna. Krishna diz, Sarvadharmam Parityajya Mamekam Saranam Vraja. E eles respondem, quem é esta pessoa que está ordenando assim? Ordenando vamos dizer, Dando ordens. dando ordem. Sarvadharma Parityajya. Quem é que tem esse direito? Essa é a nossa doença material, Srila Prabhupada diz. Se alguém recebe ordens de fazer algo, ele protesta. Then Srila Prabhupada goes on and he says, when Krishna said, Sarvadharman, no, sorry, it starts here. Prabhupada goes on like this. People are so foolish, they could not understand Krishna. When Krishna said, Sarvadharman Parityaja Mamekam Sharanam, they took it as, who is this person
ordering me like that. Sarva Dharman Parityajya? What right he has? That is our material disease. If somebody is ordering you to do something, one protests. Who are you to order me? Portanto, agora eu vou parafrasear, Prabhu, porque senão fica muito longo isso. Então, Prabhupada está explicando que Deus, Krishna, como Deus, ele só dá ordens. E nós, na nossa posição, como vamos continuar, nós temos que obedecer às ordens. Quer dizer, ele diz que as pessoas tolas não aceitam isso, né? Que receber ordens, ainda que de Deus. E sim, é mais ou menos isso que eu vou. So now summarizing the next whole paragraph, because it's quite long. Prabhupada is saying that when Krishna came, he was giving orders, ordering people, you do this, you surrender. But people are so foolish, they would say, who are you? Who are you to give me orders? People don't want to accept orders, not even if they are coming from God. Portanto, o nosso processo aqui da consciência de Krishna aqui está escrito submeter-se, mas você usar uns termos mais corretos aí, que é entregar-se ou render-se, né? Submeter-se, sim. Então, esse é o nosso processo, Vaishnava, né? A menos que nos submetamos, não há esperança de avançar na consciência de Krishna. Este é o ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu. So, our process of Krishna consciousness is a process of submission. One has to submit himself, has to surrender. This is a summary. Prabhu just made a summary of the next paragraph, which is also quite long. So Prabhupada is saying that our process is a process of submission. Unless one submits, unless one is willing to surrender, you will not be able to make progress in Krishna consciousness, in spiritual life. And so this is our process. Ok, eu vou só mais uma sessão e eu termino. Também aqui, olha, Trinadyapi Sunishana Tarorapi Sahisnuna Amanina Manadena Kirtanya Sadahari. Se você quiser cantar o mantra Hare Krishna, então você deve seguir este princípio. Trinadapi Sunishana. Você tem que se tornar mais humilde que a grama. And then Lord Chaitanya taught this verse, Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna Amanina Manadena Kirtanya Sadahari. If you want to chant Hare Krishna mantra, you have to take this principle, Trinadapi Sunichena. You have to become humbler than the grass. E ele continua, você está no gramado, todo mundo está pisando a grama e a grama não reclama. Né? Ele falou que esse é o princípio, né? Ser tão tolerante quanto a grama ou quanto uma árvore também, né? Que ela atura tudo e não reclama, simplesmente aceita tudo. And so, Srila Prabhupada goes on to say that, first he said, you have to become humbler than the grass. Grass, it is lying on the street. Everyone is trampling down, never protests. In the lawn, you are, everyone is trampling the grass, but there is no protest. So, becoming humbler than the grass and more tolerant than a tree. E ele continua com outro exemplo, que é o da árvore também. A árvore dá frutos, dá sombra, a árvore dá tudo para nós. E, no entanto, a gente vai lá, corta a árvore, mata a árvore, e a árvore, pura e simplesmente, não faz nada. Aceita tudo. Quer dizer, esses são os dois exemplos que o Srila Prabhupada dá da doutrina de Chaitanya Mahaprabhu, né? Que
humildade. And so then Srila Prabhupada gives another, then Srila Prabhupada elaborates on the other image or the other analogy, to be more tolerant than a tree. Srila Prabhupada says, the tree is giving us so much help. It is giving us fruits, flowers, leaves, and then when there is scorching heat, shelter also. We sit down underneath it. It is so beneficial, but still we cut it down. As soon as I like, I cut it down. But there is no protest. The tree does not protest. It does not say, I have given you so much help, and now you are cutting me down. No, tolerant. So this is the other point of the Chaitanya Mahaprabhu's doctrine or teaching of being, one has to be more tolerant than a tree. Portanto, Amanina Manadana Kirtanya Sadhari, se adquirirmos esta qualificação, então poderemos cantar Hare Krishna, o mantra, sem qualquer perturbação. Esta é a qualificação. Então, Chaitanya veio nos ensinar estes princípios. Ele é o próprio Krishna, a verdade suprema é Krishna. Mas Chaitanya Mahaprabhu não é diferente de Krishna. Srila Prabhupada continues, then he says, Amanina Manarena. For oneself, one should not expect any respectful position, but the devotee should offer all respect to everyone. And if we acquire this qualification, then we can chant Hare Krishna Mahamantra without any disturbance. This is the qualification. So Chaitanya Mahaprabhu, he came to teach these principles. He is Krishna himself. The supreme truth is Chaitanya Mahaprabhu. The supreme truth is Krishna. But Chaitanya Mahaprabhu is not different from Krishna. So the class is very long, but Prabhu just decided to select this portion. Mas o que eu acabei de dizer é a essência do que Prabhupada disse. Né? Mahaprabhu é Krishna, mas ele veio aqui como um devoto para nos ensinar a ser devotos. Né? Mais ou menos. So, in trying to encapsulate what Srila Prabhupada is saying, he's saying that Lord Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, but he appeared as a devotee to teach us how to be a devotee. Mukam karati vachalam pangum lamlete girin yakripatamatham bande Shri Gurum Dinataranam Paramanandamadharam Shri Chaitanya Ishwaram Anandalilamaya Vigrahaya Hemabati Vyachavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Thank you very much for giving me this opportunity to say some words about Sri Chaitanya Mahaprabhu. Muito obrigado por me darem esta oportunidade de dizer algumas palavras sobre Chaitanya Mahaprabhu. I'm very happy to be in your association for this beautiful celebration of the 538th anniversary of Sri Chaitanya Mahaprabhu's appearance. Estou muito feliz por estar aqui a celebrar o 538 anos da aparição de Chaitanya Mahaprabhu. Faz 538 anos.
Ele apareceu. His Grace Kurma Prabhu suggested I could speak about the external and internal reasons of the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. O Prabhu Kurma sugeriu que ele podia falar sobre os motivos, os externos e os internos, da aparição de Chaitanya Mahaprabhu. So this will be the topic of this short discussion. Então, eu vou falar sobre isto de uma forma breve. Srila Prabhupada, as we have heard, he gave so much about Sri Chaitanya Mahaprabhu, like the songs of Sri Narottam Das Thakur, so many lectures on glorifying Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada deu-nos tanta coisa relacionada com Chaitanya Mahaprabhu, por exemplo, as canções, né? As canções de Narottama Das Thakur. Ele deu muitas palestras sobre Chaitanya Mahaprabhu, falou muito sobre Chaitanya Mahaprabhu. In the early years of the movement, he wrote the book Teachings of Lord Chaitanya, so that we will get his teachings, all the discussions with his main devotees. E logo no início do movimento, também Srila Prabhupada escreveu o título Os Ensinamentos do Sr. Chaitanya, para nós termos logo assim de uma forma condensada todos os ensinamentos do Sr. Chaitanya nas suas conversas com os seus devotos mais próximos. And later on in the 70s, he asked his disciples to do a marathon of publishing the 17 volumes edition of Sri Chaitanya Charitamrita within 2 months. E depois, nos anos 70, ele lançou um desafio aos devotos de publicarem o Chaitanya Charitamrita em 17 volumes em 2 meses, num prazo de 2 meses, traduzirem e publicarem o Chaitanya Charitamrita em 17 volumes. This is without the Bengali and is only the text with the small letters, and it is that this amount. E então, estamos a falar deste livro. Este aqui é o original, sem o sânscrito, sem o bengali, em letra muito pequenina, e portanto isso foi feito em 2 meses. His disciples who were running the BBT, Srila Prabhupada's publishing house, said that Srila Prabhupada, they heard 2 months, because they were proposing we will do 1 volume every month, and they thought this is good, this is we will be doing well. But Srila Prabhupada said, no, I want the 17 volumes in 2 months. And then they got very scared because they didn't want to disobey Srila Prabhupada's instruction to disobey the spiritual master. So Rameshwara Swami at the time said, Srila Prabhupada, that's impossible. E então, os devotos, não é, pensando que estavam a oferecer uma grande coisa, disseram que nós conseguimos fazer um livro por mês. Em 1 mês, cada mês fazemos um livro. E eles estavam a pensar que era uma grande coisa. E Prabhupada disse, não, eu quero toda a obra, são 17 volumes, em 2 meses. E o responsável da BBT, que era na altura chamava-se Rameshwara Swami, é claro que eles não queriam desobedecer a uma instrução do mestre espiritual, não é? Mas ele sentiu-se assim muito mal e disse, não, isso é impossível, Prabhupada. And Srila Prabhupada answered, impossible is a word in the dictionary of the fools. E então Srila Prabhupada disse, a palavra impossível é uma palavra que existe no dicionário de um tolo, não é? De um tolo, dos tolos. É uma palavra que existe no dicionário dos tolos. And devotees needed a little time to digest, but soon after they were ready. Okay, Srila Prabhupada, okay, we will need you to stay in Los Angeles and
guide us. We need to consult you with the Bengali, with different things. Srila Prabhupada said, whatever is necessary. E então os devotos precisaram de algum tempo para digerir aquela instrução e aquela situação e depois disseram, ok, Srila Prabhupada, nós vamos fazer isso, mas o Senhor tem que ficar aqui conosco em Los Angeles, este tempo, não é? Para nos ajudar, orientar-nos e ajudar-nos com o Bengali e tal. E Prabhupada disse, ok, eu faço o que eu preciso, fico aqui. And within 2 months, the 17 volumes were published. E então, em 2 meses, os 17 volumes do Chaitanya Charitamrita foram publicados. And this, perhaps this is confirmation of one statement we find in Chaitanya Charitamrita. ¿Dónde? Katanchanam smrite yasmin, vismrite dushkaram sukaram bhave, vismrite viparitam sya, Shri Chaitanyam namamitam. That by remembering Shri Chaitanya Mahaprabhu, things that are very difficult to do become easy. And by forgetting Shri Chaitanya Mahaprabhu, things which seem very easy become difficult. Então, o facto dos devotos terem conseguido cumprir com esse prazo, né, toda a obra, 17 volumes em 2 meses, é confirmado pelo Chaitanya Charitamrita no verso número 1 do capítulo 14. Katanchana smrite yasmin dushkaram sukaram bhave vismrite viparitam syat Shri Chaitanya namamitam. Que as coisas que são muito difíceis de fazer tornam-se fáceis de executar se alguém, de alguma forma, simplesmente se lembra do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Porém, para quem não se lembra dele, até coisas muito fáceis tornam-se muito difíceis. So, in Shri Chaitanya Charitamrita, which Srila Prabhupada gave us, in chapters 3 and 4 of the first part, the Adi Lila, the purposes or the reasons for the appearance of Shri Chaitanya Mahaprabhu are revealed to us. E então, na primeira parte do Adi Lila, revelam-se os motivos e o propósito da aparição de Chaitanya Mahaprabhu. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, the author of the Chaitanya Charitamrita, explains that there are 3 main external purposes and 3 main internal purposes for the appearance of Krishna as Sri Chaitanya Mahaprabhu. E então, o autor do Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele explica que há 3 propósitos, não é? Ou 3 finalidades principais internas para a aparição de Chaitanya Mahaprabhu e 3 propósitos principais externos. Portanto, 3 internos e 3 externos para a aparição de Chaitanya Mahaprabhu. External implies which is connected to us, his jiva souls, who are located in the external energy. This will be one way of looking at it. There may be more ways, but this will be one way. It is connected to us. As external. E então, os motivos externos são aqueles que estão mais ligados a nós como almas condicionadas, como jivas, que não estamos ainda desenvolvidos espiritualmente. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami states that Sri Krishna Rajendra Kumara, the son of Nanda Maharaj in Vrindavan, wanted to share with the Jiva souls, all the Jiva souls, wanted to share his loving exchanges with his pure devotees
in the different relationships, the different rasas. Então Srila Krishna Das, that's internal reasons. External, ok. E então, uma parte dos motivos externos é que Krishna Kaviraj Goswami ele explica que a Vrajendra Nandana, o filho de Vrindavan, Krishna, ele queria experimentar, não é? Queria vivenciar com os seus diferentes devotos íntimos em Vrindavan vários tipos de relacionamentos. Portanto, ele queria desfrutar dos seus relacionamentos com os vários tipos de devotos. Like the types of relationships he manifested in Vrindavan with his servants, Patraka and Raktaka, with his friends, Subal, Sridhama, with his parents, Yashoda Mai, Nanda Maharaj, and with his gopis. So the different relationships, he wanted to share that with everybody, so that everybody joins in, because it is fun. Why we are voting here in this material world. Krishna is saying, come, join me. E então Krishna queria partilhar aquelas relações íntimas que ele tem em Vrindavan com os seus serventes, não é? Como Patraka e Raktaka, com os seus amigos mais íntimos, como Subal e Sridhama, com os seus pais, não é? Como o pai e a mãe, Yashoda e Nanda Maharaj, as suas relações mais íntimas com os gopis. Ele queria partilhar isso de uma maneira aberta com toda a gente, não é? Porque é algo divertido, não é? As relações que ele tem no mundo espiritual com os seus devotos é algo divertido. Então ele queria abrir essa possibilidade a toda a gente. Venham desfrutar comigo destes tipos de relacionamento. And in order to do that, he decides to take the position of a devotee. And as a devotee, as Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is teaching us these loving exchanges. E então, para fazer isso, ele decidiu assumir o lugar de um devoto que está a vivenciar esses tipos de relacionamento com os seus devotos. And therefore, Srila Rupa Goswami, acknowledging this gift of Lord Chaitanya, has prayed, Namo Mahavalanyaya, Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya, Namne Gaura Krishe Namaha. That you are the Mahavalanya Vatara, you are the most magnanimous, most merciful form of God, because you are giving Krishna Prema to everyone, regardless of considerations of who is qualified and who is not qualified to receive it. Então, Rupa Goswami, ele reconheceu esta posição, esta atitude de Chaitanya Mahaprabhu, e ele, quando se encontrou com Chaitanya Mahaprabhu, disse este verso, Namo Mahavadanyaya, Krishna Prema Pradayate, que o Senhor é a encarnação mais magnânima que existe, porque vós estáis a distribuir assim amplamente ou abertamente Krishna Prema, amor puro por Krishna, estáis a distribuir isso a qualquer pessoa, esteja essa pessoa qualificada ou não qualificada, seja apta ou não a receber, estáis a distribuir isso abertamente. So this is one of the reasons to distribute Krishna Prema to all the souls in the material world, in Kali Yuga. E então, este é um dos motivos, uma das razões da aparição de Chaitanya Mahaprabhu, distribuir Krishna Prema às almas condicionadas que estão no mundo material aqui em Kali Yuga. And the method he employs to do so is by Krishna Sankirtana, by the congregational chanting of the holy names of the Lord. E então, o método que ele usou para fazer isto foi através de Krishna Sankirtana, através de cantar
o santo nome de Krishna com todo o mundo. In the age of Kali, where we are living, I'm sure you have noticed it's a place there are many problems, right? Many topics. We can criticize many things. There are many defects. There are many defects. E então, nós estamos a viver em Kali Yuga e já devem ter reparado que há muitos problemas, as coisas não são fáceis e podemos facilmente identificar muitos problemas, muitos defeitos. Even very good people, they acknowledge, yes, there are many problems. Até as pessoas muito boas reconhecem que sim, que há muitos problemas. And Sri Shukadeva Goswami in the Srimad Bhagavatam states that Kali Yuga is an ocean of defects. Kaler dosha nidhe rajan. Shukadeva Goswami. E então, Shukadeva Goswami, ele reconhece no Srimad Bhagavatam que Kali Yuga é uma era cheia de defeitos, não é? O termo realmente é incongruências. É um tempo, uma era cheia de incongruências. Out of unlimited compassion for the fallen souls of Kali Yuga, Sri Chaitanya Mahaprabhu comes to give us the solution to get out of this ocean of defects. E então, devido à sua enorme compaixão, Chaitanya Mahaprabhu, ele vem para nos apresentar a solução, como é que nós, nesta situação de Kali Yuga em que estamos, podemos sair deste oceano de defeitos, não é? Ou de incongruências. And as Shukadeva Goswami states in the quoted verse, Asti eko mahanguna, that in the age of Kali, yes, there is an ocean of defects. You cannot count how many defects there are, but there is one great quality. Então, na continuação deste verso, não é, que estávamos a citar, Shukadeva Goswami disse que, embora Kali Yuga seja um oceano de defeitos, um oceano de incongruências, não é? Ainda assim, que não conseguimos contar, imensas, ainda assim há uma boa qualidade. And what is that? Kirtana tera Krishnasya mukta sangha parambraje. That by performing Krishna Kirtan, one can become free from all the problems, mukta sangha and parambraje, and can attain Krishna's lotus feet in the spiritual world. E então qual é essa uma boa qualidade? E então esta continuação do verso, não é? Asti eko, como é? Asti eko mahanguna. Asti eko mahanguna Krishna Kirtana tera Krishnasya Krishna mukta sangha Sangha parambraje. Parambraje, que por nos dedicarmos a Krishna Kirtan, cantar os nomes de Krishna, nós podemos sair deste mundo material e voltar para junto dos pés de lótus de Krishna. Parambraje, podemos voltar para junto de Krishna. So this is the second purpose of Sri Chaitanya Mahaprabhu, to spread the Yuga Dharma, this chanting of Krishna's holy name, for the benefit of everyone, to spread it in every town and village of the world. E então este é o segundo motivo externo da aparição de Chaitanya Mahaprabhu, é para difundir o Yuga Dharma, não é? O método espiritual para esta era, que é o canto do santo nome de Krishna, abertamente para toda a gente e em todas as cidades, vilas e aldeias. And therefore he gave the intelligence to the founders, the discoverers of the new technologies, so that we have internet and then the holy name can spread faster to every town and village of the world. E então Chaitanya Mahaprabhu deu inteligência às pessoas que descobriram a internet, porque agora com a internet podemos espalhar mais rapidamente o santo nome
de Krishna por todas as cidades, vilas e aldeias do mundo. Of course, prior to that, Sri Chaitanya Mahaprabhu empowered His Divine Grace Srila Prabhupada to tour the world many times and establish communities of devotees in all the continents around the world. Mas antes disso, não é? Antes das pessoas aparecerem com a internet, Krishna capacitou, não é? Deu poder à sua divina graça, Srila Prabhupada, para que ele pudesse começar a difusão de Krishna Kirtan, da consciência de Krishna, e estabelecer templos e comunidades em todos os continentes do mundo. And thus his prediction is now a reality. Prithivite achayata nagarati gram salvata prachara hoive moranam. That in every town and village of the world, Krishna's holy name, Sri Chaitanya Mahaprabhu's holy name, is there. E então, Chaitanya Mahaprabhu ele fez uma predição, não é? Que o santo nome de Krishna ia ser cantado em todas as cidades, vilas e aldeias do mundo, não é? E essa predição agora está a tornar-se realidade. In Spain we have an expression, to sleep on the laureles, ¿cómo se dice? Laureles, sim. Bay leaves or laurel leaves. To sleep on the glory leaves. I don't know in English that expression. When somebody thinks, okay, we did it and then I can relax. But we shouldn't sleep on these glory leaves, because still there is so much work to be done to serve Chaitanya Mahaprabhu in spreading the chanting to every town and village of the world. In seed form is there, but there is so much to be done. Em português nós temos uma boa, we have a good translation in Portuguese, dormir à sombra da bananeira. E então agora nós não podemos simplesmente relaxar e dormir à sombra da bananeira, porque ainda há muito para fazer. Embora o santo nome já está a chegar a muitos lugares do mundo, ainda resta muito por fazer para que ele esteja realmente em todas as cidades, vilas e aldeias. In chapter 9 of Adilila, Sri Chaitanya Mahaprabhu gives an order to all his followers to help him to spread the fruits of love of God. And that is also through, as we were saying, through the chanting of the holy name in every town and village of the world. He turns to whom? To all his followers. All followers. To those born in India, but also others who are not born in India like we are. E então depois, no capítulo 9 do Adilila, Chaitanya Mahaprabhu ele dá uma ordem a todos os seus seguidores que todos o ajudem a espalhar os frutos do amor por Deus. Não é? O cantar do Santo Nome é o fruto do amor por Deus. Não é? Então ele dá essa ordem não só aos seus seguidores que estão na Índia, mas depois a todos aqueles que assumiram, que adotaram seguir Chaitanya Mahaprabhu. Ele dá essa ordem a todos que o ajudem a difundir o fruto do amor por Deus. The third external reason is concerned with his devotees' desire for the Lord's descent. Então, agora o terceiro motivo de porquê ele apareceu está relacionado com um desejo dos seus devotos que pediram para ele vir, para ele descer. And this is explained in Chaitanya Charitamrita in different sections, referring to Sri Advaita Acharya Prabhu, who was the leader of the Vaishnavas at the time, and how he prayed so that Lord Krishna will personally come to solve the problems he was seeing in society. E então, isso refere-se especificamente a esse terceiro motivo, não é? De Chaitanya Mahaprabhu vir para corresponder ao pedido dos devotos de Krishna para ele descer,
refere-se especificamente a Advaita Acharya. Advaita Acharya que, vendo a situação problemática do mundo, ele pediu ao Senhor que descesse para que ele ajudasse a resolver, para resolver esta situação problemática do mundo. And he started to worship the Lord with Ganges water and tulsi leaves, because he knew from a verse that the Lord becomes very pleased when these two transcendental substances are offered to him. E então ele começou a fazer a sua adoração a Krishna, oferecendo água do Ganges e folhas de tulasi a Krishna, porque ele leu um verso em que dizia que o Senhor fica muito satisfeito quando lhe oferecem estas duas substâncias, não é? A água do Ganges e folhas de tulasi. And he was calling Lord Krishna to come to this material world by shouting, Hunkar. He was loudly calling the Lord. E então, Advaita Acharya, ele estava a apelar ao Senhor, a chamar o Senhor para ele vir a este mundo, e usa-se uma palavra em sânscrito que diz que ele gritava em voz alta, chamava o Senhor em voz alta para ele vir ao mundo. Sri Advaita Acharya, as many of you know, is Mahavishnu descended as a devotee and also described as Sadashiva or Lord Shiva in the spiritual world. So that mood, that the fire of Lord Shiva was also there in the coal. E então, Advaita Acharya, ele é reconhecido como, ele é uma encarnação do Mahavishnu e também ele é Sadashiva. E então, essa força que usa o Senhor Shiva para destruir o mundo, quando é no final do fim da era, não é? Ele usou essa força, como ele era Sadashiva, não é? Advaita Acharya, para chamar Krishna, para ele vir. It was as if he was saying, my Lord, either you come or I destroy the world now. E então, I'm fed up with all this nonsense. E então ele, nesse espírito de Sadashiva, ele dizia, ou o Senhor desce, ou vem a este mundo para nós salvarmos este mundo, ou eu vou destruir o mundo. Eu estou farto como é que está a situação do mundo. So the Lord came to please his devotees, and headed by Sri Advaita Acharya, who was calling him. E então o Senhor veio, não é? Desceu para satisfazer os seus devotos, não é? Neste caso liderados por Advaita Acharya, que estava a chamar para ele descer. So we can see these three external purposes are very profound, very deep. Então podemos ver que estes três propósitos para a vinda de Chaitanya Mahaprabhu são muito profundos. So we see Krishna's even superficial things for Krishna are very, very deep. Even superficial? Superficial, like external, superficial, but they are actually very, very, very deep. Então, embora sejam motivos externos, não é? Ou seja, superficiais, para a aparição, porque Chaitanya apareceu, mesmo assim, são muito profundos. Okay, now his time is getting too long. So okay, I'll be brief with the three internal purposes. Agora vamos ver de uma forma breve os três motivos internos para a aparição de Chaitanya Mahaprabhu. And actually this is connected with Krishna's intimate desires. E esta parte agora está mais relacionada com os desejos íntimos de Krishna. So when Krishna was saying how much love Srimati Radharani has for him, he wanted to understand it. He wants to
to experience that. E então, quando Krishna via o amor, não é? Tanto amor que Srimati Radharani tem por ele queria perceber, não é? Queria sentir, viver isso, queria saber o que era esse amor que ela sentia por ele. And therefore he decides to take her position. And he is Krishna himself with the heart of Srimati Radharani. E então, para isso, ele decidiu assumir a posição de Radharani. Ou seja, ele é Krishna, ele é o próprio Krishna, mas ele tem o coração de Srimati Radharani. And therefore, Shri Swarup Damodar Goswami, Shri Chaitanya Mahaprabhu's personal secretary in Puri, has underlined Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya. That Shri Chaitanya Mahaprabhu is none other than Shri Radha Krishna in one identity. Então, em Jagannath Puri, Swarup Damodar, que era o secretário pessoal de Chaitanya Mahaprabhu, ele disse este verso, que Chaitanya não é outro senão Krishna e Radharani combinados. Radha e Krishna num só, combinados em um só. So that's the first internal purpose. He wants to take the position of Srimati Radharani to understand her. This is the absolute empathy. Nowadays, people talk about empathy. It's like a topic very much discussed. So this is absolute empathy. E então, este é o primeiro motivo interno para a aparição de Chaitanya Mahaprabhu. Quer dizer, Krishna queria entender, não é, Radharani, e então tomou a sua posição. E então isto, na terminologia de hoje em dia, hoje em dia falamos muito de empatia, não é? Empatia, perceber o outro. Não é? Então isto é a empatia levada ao absoluto, não é? O absoluto da empatia. Não é? Assumir a posição da outra pessoa para compreendê-la na totalidade. The second internal purpose is to understand what are the sweetness and the qualities Srimati Radharani sees in me that attract her so much. So this is the second purpose. E então o segundo motivo interno para a aparição de Chaitanya Mahaprabhu, Krishna queria perceber quais são as qualidades que eu tenho, ou o que é que há de especial em mim que faz que Radharani me queira tanto, não é? Me ama tanto. Quer dizer, eu queria perceber o que é que ele tinha que atraía tanto Srimati Radharani. And the third purpose is concerned with Srimati Radharani's happiness in the loving exchange with Krishna. E o terceiro motivo interno tem a ver com a felicidade que Radharani obtém na relação com Krishna. Perceber a felicidade que ela obtém na relação com Krishna. So in order to go deeper into these purposes, you can get together with your friends. Now you can even do it online. If I know some devotees in Spain read the whole Chaitanya Charitamrita online, 1 hour every day. They decided to get together during the pandemic, and then in a period of whatever, maybe 1 year or maybe 1 year, they read the whole Chaitanya Charitamrita online. So you can read together with your friends, get together and read chapters 3 and chapter 4 of Chaitanya Charitamrita, Adilila, to go deeper into what we just presented here. Então, se quiserem saber mais a fundo estes 3 motivos internos, os 3 motivos externos da aparição de Chaitanya Mahaprabhu, que nós falamos agora aqui de forma breve, podem ler o capítulo 3 e 4, não é?
Os capítulos 3 e 4 do Adi Lila. Tem aqui, e até se pode fazer isso online. O Maharaj diz que há pouco tempo em Espanha os devotos leram todo o capítulo 3 e o capítulo 4 do Adi Lila online. Podemos juntar-nos, né? Os devotos podem se juntar em grupo e ler o capítulo 3 e o capítulo 4 do porquê da aparição de Mahaprabhu. Thank you very much. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Muito obrigado a todos.